Um belo sorriso abre portas para o mundo. Na Clínica Araucária Sorriso, isso pode se tornar realidade. A equipe de dentistas é altamente qualificada para oferecer o melhor tratamento ao paciente. A clínica tem aparelhos top de linha, como raio-x digital, equipamento para anestesia sem dor e outros para garantir o melhor na ortodontia, implantes, próteses e tratamentos estéticos. A Araucária Sorriso fica na Avenida Dr. Vitor do Amaral, número 1600. Marque já sua avaliação pelo telefone 3607-2727. Olá, esse é o programa Direito em Sua Casa. É um programa que leva a informação jurídica até você. Venha cada vez mais participar conosco, traga suas dúvidas, suas indagações, entre em contato com o jornal O Popular, que nós estaremos sempre aqui, um grande profissional, respondendo aos seus questionamentos. E como já é de costume, trouxemos mais uma grande profissional que vem aqui a brilhantar mais uma vez esse programa, que é a professora Ana Renata. Professora Ana, eu quero dizer da nossa satisfação de recebê-la aqui, um orgulho muito grande para falar de um tema, bastante polêmico, que foi inclusive pedido aqui dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores do Jornal Popular, que viesse falar sobre a prisão em segunda instância. Professora, eu quero agradecer a sua presença, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Primeiramente, queria cumprimentar a todos e agradecer o convite ao meu querido colega e professor também, de César, obrigada. Agradecer ao Jornal O Popular pela oportunidade e dizer que é sempre bom a gente falar um pouquinho mais sobre um tema tão espinhoso aí no nosso meio, tão discutido no nosso meio social. Obrigada. Nós é que agradecemos e rapidamente aqui vou tentar fazer um resumo do currículo da professora, que nós poderíamos aqui ficar muito tempo, mas não é o foco, até porque a professora Ana Renata é muito conhecida. Mas ela é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é especialista em Direito Internacional pela Universidade Positivo, é mestre em Psicologia, professora do campus de Araucária da Faciar, do Sítio Cercado, vários artigos publicados, enfim, uma das profissionais aí mais renomadas no meio do processo penal, do direito penal, e veio aqui falar um pouquinho dessa situação. Enfim, professora, pode prender ou não pode prender em segunda instância? Como é que funciona tudo isso? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma linha do tempo. A nossa Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 57, fala que ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado. Porém, mesmo com o Poder Constituinte de 88 tendo deixado taxativamente, isso inscrito na Constituição, nós tivemos até 2009 o STF decidindo que não, que a partir do momento que eu tinha uma sentença confirmada pelos tribunais regionais, pela segunda instância, eu poderia já começar a executar essa pena, porque não se analisam mais fatos, eu deixaria de analisar fatos e passaria apenas para o direito propriamente dito. A partir de 2009, o STF reviu esse posicionamento e falou, não, nós temos o artigo 5º, inciso 57 expresso, então nós temos que segui-lo de forma expressa e passou-se a proibir a execução da pena após a sentença condenatória em segunda instância. Esse movimento, inclusive, fez com que em 2011 fosse incluído o artigo 283 do Código de Processo Penal, corroborando, confirmando isso e dizendo que ninguém será preso, senão em flagrante, ou depois do trânsito em julgado da sentença, com a decisão judicial, da autoridade competente, ou no caso das prisões provisórias. Daí, provisoriamente, nós temos as prisões preventivas e temporárias. Então, depende da época que você me fala, eu te respondo, pode ou não pode? Até 2009 não podia. Depois de 2009 até 2016, não podia executar provisoriamente a pena.
2006, em seguida, até esse último julgamento emblemático que a gente teve, voltou-se a executar provisoriamente a pena e agora, atualmente, o STF decidiu que não pode ser feita a execução provisória da pena. Inclusive num julgamento bastante polêmico, né, que acabou finalizando por 6-5. Sim. Mas aqui eu já deixo um outro questionamento no ar. Né? A professora justamente mencionou que o próprio Código de Processo Penal relata da não possibilidade de prisão em segundo grau. A Constituição Federal dá a entender a respeito da não prisão também em segundo grau, até que se transite em julgado a sentença. Por que o STF tem que, entre aspas, aí, legislar numa matéria que já é legislada? Tá. Veja, o STF, artigo 102 da Constituição Federal, ele é o guardião da Constituição. Então, só que assim, quando a gente fala em guardião da Constituição, a gente, tecnicamente, a gente separa de algumas questões sociais, algumas questões, inclusive, políticas, como o caso ali, a gente estava em 2006 diante de um julgamento que envolvia diretamente um ex-presidenciável preso. Então, o STF acabou tendo que abordar, e daí nós temos ministros que, inclusive, quando foram votar nesse julgamento, falaram da questão da impunidade, falaram da questão da prescrição, que é aquele lapso temporal que o Estado tem para julgar, né, o réu, e passando isso, independentemente do que aconteça, transcorrido esse prazo, ele não pode mais ser condenado, nem mesmo se ele tiver confessado. Então, a gente acaba tendo uma pressão social muito grande, porque, justamente como eu falei, essa questão da impunidade acaba ficando ali e as pessoas daí vêm com aquele discurso assim, muitas vítimas, as famílias das vítimas acabam não vendo a prisão dos seus ali algozes, enfim. E daí você acaba tendo o quê? Você acaba tendo uma sociedade que deixa de lado, né, as garantias, né, um direito penal garantista, e você passa por um punitivismo, com o aumento aí da criminalidade, tudo isso assustando a todos, faz com que a gente queira cada vez mais respostas. E isso influencia diretamente no STF, porque daí o STF também se vê obrigado a falar o quê? A dar uma satisfação para essa sociedade, dizer, olha, o judiciário não é brincadeira, nós estamos levando a sério, né? Muita gente fala da questão também de nós temos muitos recursos, o que privilegia, né, os réus e principalmente quem tem muito dinheiro, como a gente está aí em meio a tantos crimes de colarinho branco, né? Enfim, mas o STF, daí, nesse julgamento de 6-5, se norteou mesmo pelo que a técnica fala, né? Nós temos um ordenamento jurídico cheio de recursos, mas que está previsto. Então, se for para alterar, nós temos que mudar daí a nossa Constituição, né, o nosso poder constituinte, mudar e trazer uma nova Constituição, isso daí sem problema nenhum. Muitas vezes até se criticam os próprios advogados pelo fato de entrarem com um número grande de recursos. Mas é bom deixar claro aqui que o advogado ele entra com recurso porque a lei permite. Justamente. Senão não entraria. Então, se o entendimento hoje ele caminha no sentido de que o melhor deveria ser a prisão logo após a decisão de segunda instância, então que isso esteja externado, né, formalizado em lei, que me parece que está tramitando, né, no Congresso Nacional, né? Isso. E lembrando, assim, que essa questão de que ninguém é preso, não é bem assim que funciona, porque nós temos a possibilidade dos presos provisórios, né? Tanto no caso das prisões temporárias, que são aquelas que para os crimes comuns elas duram 5 dias prorrogáveis por mais 5, tanto no caso dos crimes hediondos, que nós temos de 30 dias prorrogáveis por mais 30 na fase do inquérito policial. E enquanto tramita o processo, nós teremos também, durante a investigação e durante o trâmite processual, nós temos a prisão preventiva, que é aquela prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, que nos casos em que se ofenda a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, que nós não tenhamos a garantia da instrução penal ou da aplicação da lei penal, nós podemos, né, o juiz pode decretar essa prisão.
E para dar um exemplo, assim, para ficar mais fácil para os nossos espectadores entenderem, quando a gente fala prisão preventiva para garantia, por exemplo, da aplicação da lei penal, eu tenho um réu que chega a notícia ao judiciário que ele está fugindo, ele está em liberdade e ele vai fugir. O que acontece? O juiz simplesmente decreta essa prisão provisória com base na aplicação da lei penal para que a lei possa ser aplicada, né? Em caso, porque se ele fugir não terá aplicação. Então, nesse caso, você prende para evitar que ele fuja. E em caso de condenação, ele estará ali, absolvição, né? Ele será solto. Eu acredito que cada vez mais essa sensação de impunidade, ela vai acabando. Sim. Né? Nós temos prisões aí do alto escalão dos políticos em Brasília. Nós tivemos prisões recentes aqui mesmo, na cidade de Araucária, em outros tantos locais. Então, me parece que essa ideia, ela soa simplista de dizer tão somente que aqueles que têm um poder não só aquisitivo, mas um poder de caneta, poderiam se safar de uma prisão, quando nós vemos aí várias prisões aí acontecendo, né, pelo Brasil todo, né? Sim, e ainda mais agora, cada vez mais com as forças das defensorias públicas estaduais, Defensoria Pública da União, nós temos um aparato que iguala, né, tanto para os mais abastados, que contratam seus advogados, quanto para os menos abastados, esse acesso ao judiciário, acesso pleno, né? Tanto é que nós temos recente aí uma conquista da Defensoria Pública, que foi aquela que as mães, né, que não têm quem olhe pelos seus filhos, estão presas, crianças até 12 anos, que sejam, né, liberadas, fiquem em prisão domiciliar para que possam zelar pelos seus. Essa foi uma conquista da Defensoria Pública. Professor, e a situação agora, na sequência, tanto junto ao STF, né, de se manter ou não essa última decisão, e também do próprio Congresso, isso está avançado no sentido de se tornar lei uma prisão a partir da segunda instância. Mas primeiro vamos lá para o STF. A tendência é retomar esse julgado. Como é que a professora vê e entende essa situação? Eu, particularmente, acho como é uma questão que afeta todos, então, assim, porque nesse caso a gente tinha uma ação direta de constitucionalidade para dizer se o artigo 283 do Código de Processo Penal era constitucional ou não, né? Então, eu acho, assim, que vai ser revisto, eu acho, mas, assim, nós temos que levar em conta que eu não vejo nesta ordem constitucional, isso é opinião minha daí, e de alguns doutrinadores que se pautam pelo direito penal mais garantista, um direito de garantias, nós temos o nosso artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que traz como cláusula pétrea, imutável, as garantias e direitos fundamentais. E entre eles nós temos a liberdade, né? E a liberdade o que afeta pelo direito penal propriamente dito no caso desse julgamento. Então eu acho, embora se esteja legislando, né, eu acredito que só um novo poder constituinte que não tenha daí essa vedação, né, que não tenha essa questão que só se transitar em julgado que pode se pode considerar culpado, daí sim eu acho que, mas com certeza, até porque quando a gente fala em garantismo, a gente tem ali o artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que o Brasil é signatário, que proíbe o retrocesso em relação a direitos e garantias fundamentais. Então, o caso dessa cláusula pétrea, eu não posso ter uma proposta emenda à Constituição, seria vedado sobre essa questão da liberdade. Então, mas com certeza, eu acho que isso vai ser bastante discutido, enfim, essa é uma minha modesta opinião, mas com certeza vai gerar, até porque o STF vai ser instado como foi partidos políticos, enfim, que interpuseram, a própria OAB, com certeza vai ser instado a falar sobre isso novamente. Gerando uma certa instabilidade jurídica, né? E muitos, inclusive, levantam a questão do direito comparado, que a maioria dos países, né, acabam adotando a prisão logo após a segunda instância, alguns até na própria primeira instância.
sim. Mas eu penso também que nós não podemos nos ater a legislações outras que têm realidades outras, né? Sim, sim. Eu tenho, assim, um processo penal extremamente calcado nos direitos, né? Então, assim, eu tenho todo um aparato estatal que possibilita, né, dar esta, entre aspas, credibilidade a esse mandado de prisão, que nem sempre é o que a gente encontra aqui, até porque a gente sabe que nós temos um judiciário com poucos juízes, né, muito inchado, muitas demandas. A gente pega comarcas aí super pequenas do Brasil inteiro mandando recursos especiais ao STJ todos os dias, e o STJ não consegue dar conta dessa demanda. Então, eu acho que além de mudar essa questão da prisão em segunda instância, eu acho que a gente também tinha que chegar e discutir assim, o que nós podemos fazer para o judiciário tornar mais efetivo, né, essas demandas. Porque para ninguém é salutar, ninguém quer um processo extremamente moroso. O próprio réu, quando sabe que é condenado, quer que decida logo para que ele possa, inclusive, saber o que fazer. Esse é um ponto importante, né? Aquele que é acusado, ele busca também o resultado, né? Porque enquanto tramita o processo, para ele já é uma pena bastante grande. Sim, né? o ministro Lewandowski, quando ele fez o voto no habeas corpus, ele falou que, assim, 800 mil presos é o que se tinha ali, à época, para presos no sistema penitenciário nacional, com 40%, ou seja, 320 mil provisoriamente. Então, veja, sem um decreto final de prisão. Então, você acaba, né, trazendo uma instabilidade para o próprio sistema. Porque, nesses casos, os que estão presos e, eventualmente, venham a ser absolvidos, eles não podem nem mesmo entrar com ação indenizatória, pedindo dano ao Estado. Simplesmente fala, olha, você estava preso provisoriamente, agora você pode ir para casa. Então, acaba, né, sendo extremamente instável, né? Nós não temos... Quem é que vai pagar essa dor toda, né? Justamente. Mas, professora, esses ensinamentos aí certamente vão chegar aí para muitas e muitas pessoas. Eu tenho certeza que vão querer me questionar novamente. Então, se puder, por gentileza, aí deixar um contato, deixar um e-mail, é sempre propício aí para que possamos dar continuidade, né, a levar essa informação jurídica para o maior número de pessoas possíveis. E o programa busca justamente isso. Então, esse bate-papo é para isso. Então, se puder deixar aí um contato, eu agradeço muito. Ah, com certeza, será um prazer. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. E quem quiser, tiver dúvida, sugestão, crítica, né, a gente sempre tem que ver os dois lados. Então, pode mandar e-mail para Ana com 2 N's, Renata com 2 N's e 2 T's, @terra.com.br ou anarenatamachado@gmail.com. Então é isso. Eu quero, assim, agradecer muito a tua presença, dizer que aí veio enriquecer demais e falar de um assunto polêmico, e esses assuntos polêmicos, lógico, tem que ter coragem para falar deles, e o programa é de coragem mesmo. Prazer. Muito obrigado, né? E as portas vão estar sempre abertas aqui. Esse é o programa Direito em Sua Casa, o programa que leva a informação jurídica até você. Venha cada vez mais participar conosco.